Boa tarde, pessoal, tudo bem? A gente vai para o segundo vídeo no nosso mini curso sobre Laravel. Então a gente vai começar mexendo um pouco no front-end da nossa aplicação. Acredito que todos vocês já conhecem o Bootstrap. Para quem não conhece, o Bootstrap é uma biblioteca CSS. Ela vai trazer uma série de funcionalidades e classes que a gente pode utilizar na nossa aplicação. Então já vai ter uma estilização específica para botão, vai ter estilização específica para tabela, para imagem, enfim, e sem falar em alguns outros componentes, como por exemplo modal, tooltip, enfim, tem várias funcionalidades que o Bootstrap nos traz. Então a gente vai fazer o uso dele na nossa aplicação. Eu vou vir aqui no site do Bootstrap, na opção Download, e eu vou clicar aqui para baixar o CSS e o JS compilado. Então eu vou fazer o download desse cara aqui. É um download bem curtinho, não tem nenhum mega o zip que ele vai baixar. Vou acessar minha pasta downloads aqui. Eu vou descompactar o zip que ele está me baixando. E eu vou pegar os arquivos de CSS e JS e vou jogar dentro da minha pasta htdocs, dentro da nossa pasta de produtos. Como eu falei na primeira aula, a gente vai colocar dentro da pasta public. Então, eu vou abrir aqui minha pasta public. Percebo que já tem alguns arquivos aqui dentro, a gente vai fazer a substituição desses arquivos. Tranquilo, pessoal? Beleza. Aqui dentro da própria documentação do Bootstrap, a gente tem aqui Introduction, se eu não me engano. Nós temos aqui um template inicial de como incluir o Bootstrap. Eu vou copiar esse cara aqui. E vou vir aqui no meu código. E eu vou colocar esse cara aqui dentro de um arquivo de view. As views do nosso Laravel ficam dentro da pasta Resources Views. Então aqui dentro a gente tem um arquivo welcome.blade.php. Todas as views que a gente vai trabalhar vão ter esse ponto .blade antes do ponto .php, que é a estrutura de template que o Laravel trabalha. Então aqui dentro a gente vai ter acesso a algumas variáveis do PHP de uma forma um pouco mais curta, que facilita um pouco o nosso desenvolvimento. Então, para começar, eu vou excluir esse arquivo welcome.blade.php. Então, eu apaguei ele. E aqui dentro do views eu vou criar um novo arquivo. Esse arquivo eu vou criar como layout.blade.php. Então, aqui dentro desse layout.blade.php eu vou colar aquele exemplo do Bootstrap que a gente pegou anteriormente. Vou indentar aqui meu código. Vou aproveitar para tocar a lang aqui para PTBR, para a gente ter a página em português, não em inglês. Então, vamos dar uma olhada nesse arquivo aqui. A gente tem o HTML, a gente tem a abertura de head. Então, aqui no head a gente tem duas meta tags que são obrigatórias do Bootstrap, que é o char7 e o viewport. Nós temos aqui uma tag link que vai estar fazendo uma referência externa ao Bootstrap. Eu vou trocar essa referência externa porque a gente baixou o arquivo no nosso projeto. Então eu vou tirar esses cross origin, integrity, que a gente não vai precisar usar. Vou botar aqui type text barra css e aqui em href eu vou colocar a referência para o nosso link. Existe uma função do Laravel que vai apontar sempre para a pasta public e a gente vai fazer esse link de uma forma mais absoluta. Então como é que eu faço isso? Eu vou colocar essa estrutura de chaves que ela vai substituir a abertura do PHP. Sempre que eu colocar esses dois abre-chaves e depois os dois fecha-chaves, eu não preciso colocar a abertura da tag PHP, o echo, ele vai dar como se fosse dar um echo do que eu colocar aqui dentro. No caso, eu vou dar um echo da função asset, que é uma função pronta do Laravel, que ela vai pegar a URL da pasta a partir da pasta public. Então, eu vou pegar aqui, a partir da pasta public, a pasta css barra bootstrap.min.css. Então, eu estou pegando esse arquivo aqui. Vou até confirmar aqui na pasta public, tem public css bootstrap.min.css. Aqui temos o title, só vou trocar aqui para sistema de produtos. Para a gente ter o nome do nosso sisteminha. Esse H1 eu vou tirar fora, porque a gente não vai... A ideia é que ele não fique aqui no nosso layout, aqui vai ser como se fosse a casca da nossa aplicação. E agora tem os nossos JS. O jQuery é uma dependência obrigatória
bem como o popper. São dois arquivos JS que são obrigatórios conter no nosso projeto. Então eu vou pegar esse link externo do jQuery e vou baixar ele. Coloquei ele no navegador, vou dar um Ctrl S para salvar ele e vou salvar ele dentro da pasta do nosso projeto. Então champ htdocs produtos public e js. Então eu vou salvar como jQuery.min.js. Baixei ele, salvei. Vou vir aqui e vou trocar o URL. Então eu vou fazer o asset através daquele esquema das chaves que eu expliquei anteriormente. Asset js barra jQuery.min.js. Vou remover essas integrities aqui que não são necessárias mais. E agora fazer a mesma operação para o popper. Por que eu estou baixando esses arquivos? Porque a gente não tem necessidade de ter esses arquivos acessando de um CDN no servidor externo. A gente perde um pouco da segurança porque esses arquivos podem ser removidos em algum momento. E a gente perde o nosso código. Então eu vou fazer o download desse cara, também do popper.min.js. E eu vou incluir aqui junto. Então, como eu tenho esses arquivos incluídos no meu projeto, eu não vou ter esse perigo de perder eles caso mudem o CDN. popper.min.js está aqui incluído. Agora eu vou remover também aqui o integrity e o cross origin. E agora eu vou fazer o mesmo processo lá para o Bootstrap. Então, asset js barra bootstrap.min.js. Agora eu tenho todas as minhas dependências CSS e JS inclusas de forma estática do meu projeto. Então todas elas estão incluídas internamente. Aqui eu tenho a casca do meu HTML. A ideia é que todas as páginas tenham essa casca. Como é que eu faço isso? Eu vou atribuir uma variável aqui dentro da minha casca que ela vai receber o conteúdo específico de cada página. Para definir isso, eu utilizo a variável IOD. Então eu vou utilizar o @IOD. É uma estrutura específica do Laravel, das blades. Então aqui eu estou dizendo que eu vou procurar por uma variável do blade chamada content. Aí depois, em cada arquivo específico de view, eu vou definir essa content com um código HTML que vai ser colado aqui dentro. É como se fosse dado um include aqui dentro. Beleza, pessoal? Então aqui o meu layout ele está praticamente pronto. Depois a gente vai fazer mais alguns ajustes dentro dela, mas a gente vai seguir no primeiro momento com ela nessa estrutura aqui. Agora, só para a gente ter um exemplo do Bootstrap sendo incluído, eu vou criar um outro arquivo aqui na minha pasta views, chamado home.blade.php. E aqui dentro eu vou colocar aquele H1 Hello World que a gente tinha anteriormente. Beleza, mas como é que eu vou fazer o vínculo desse arquivo solto com o layout? Então vamos lá. Para começar, eu tenho que incluir o meu layout. Só que aqui eu não quero incluir como se fosse dar um include do PHP. Eu quero que ele pegue aquele conteúdo e, de certa forma, estenda aquilo que tem aqui dentro. Então, para isso, eu vou utilizar o @extends, que vai apenas pegar aquele conteúdo e jogar quando ele for chamado aqui dentro, ao contrário do include que vai chamar no exato momento que eu incluí ele. Então, eu vou dar um extends de layout. E agora, para definir o meu IOD, eu utilizo o @session. O @session vai definir, então, aquele conteúdo HTML que vai dentro do meu IOD, que vai substituir esse cara aqui. E para isso eu preciso colocar o nome, que é content. E para finalizar, eu preciso definir onde essa section acaba. Então eu vou dar um end section. Então é como se eu pegasse esse H1, recortasse daqui e colasse aqui no lugar desse IOD. É assim que o Laravel vai fazer por debaixo dos panos. Vou salvar isso aqui. E antes da gente visualizar essa primeira estruturinha que a gente está mexendo,
Eu vou só mostrar o arquivo de rotas para vocês terem uma ideia. Ele fica dentro da pasta routes, é o arquivo web.php, que são as rotas web do nosso projeto. Aqui dentro vão ser contidas todas as URLs do nosso site. Nos projetos PHP puro, a gente costuma trabalhar com o arquivo .php, então a gente vai ter lá localhost, /produtos, /listar-produtos.php. Por segurança, não é muito legal tu listar a extensão do teu arquivo no servidor, porque se alguém mal intencionado acessar teu site, vai tentar hackear teu site a partir do .php, porque ele já tem uma noção de qual linguagem de programação está sendo utilizada. Se a gente ocultar esse .php, a URL fica amigável, tu não vai ter acesso a essa extensão de arquivo, e também fica melhor para indexar na pesquisa do Google, pensando na questão de um site. O Google dá uma olhada nessa questão de URLs amigáveis para fazer indexação, para montar o ranking conforme a pesquisa. Então aqui eu tenho um route .get, quer dizer que eu estou fazendo uma operação de get. Então eu estou acessando uma página ou então eu estou listando um formulário via get, mas normalmente o get a gente utiliza para obter dados. Daí tem apenas a barra aqui, que indica que é a URL raiz do meu site. E aqui eu tenho uma função anônima que ela só está me retornando uma view welcome, que é aquela view que a gente removeu anteriormente. Então eu só vou trocar da welcome para a home, que é a view que eu criei agora. Salvei esse cara, vou acessar o meu navegador, localhost /produtos e vou acessar a pasta public. E está aqui o meu Hello World sendo exibido na tela. Então a gente conseguiu incluir o Bootstrap já certinho com o jQuery, com o Popper. Agora a gente vai começar a programar o nosso projetinho. Então a gente começa criando uma rota para a nossa primeira tela. Vamos começar pelo módulo de categorias e a gente vai começar listando as categorias numa tabela. Então aqui embaixo no arquivo de rotas eu vou criar um route, .get. Eu quero que ela seja listada sempre que acessar o barra categorias. Então eu vou colocar categorias. Não preciso colocar o barra na frente. E aqui eu posso fazer de duas formas. Da forma como foi feita em cima, que é através de uma função anônima, ou então eu posso utilizar um controller. O controller vem lá da estrutura do MVC, que ele vai fazer a ligação entre a minha camada de view e a minha camada de negócio, que seriam as minhas modulos. Nesse caso é mais elegante que a gente utilize os nossos controllers. Então eu vou definir aqui um category controller, que seria o controller. A gente não criou esse arquivo ainda, nós vamos criar ele. Arroba o nome da função que eu quero executar. No caso, eu vou começar pela função index, que ela vai exibir a listagem no caso do meu módulo. Por que index? É uma recomendação do próprio Laravel. A gente utiliza o barra index para a listagem, vai ter o barra create para criar um novo registro, vai ter o barra delete para remover um registro. Enfim, a gente vai programar essas funções. É uma convenção. Se eu colocar aqui barra qualquer outra coisa, vai funcionar também. Mas a gente utiliza um padrão para ficar mais entendível. Salvei esse cara aqui. Agora nós vamos criar nossa moda. Então como é que eu vou fazer a criação da nossa moda? Eu vou vir aqui no terminal. Percebam que eu já estou em barra produtos, aqui em cima, dentro do meu projetinho. Agora eu vou rodar um comandinho do Laravel no terminal para criar a minha moda. Então eu vou colocar php artisan make model e o nome da moda que eu vou criar. A tabela normalmente a gente coloca no plural, com tudo em letra minúscula. E a moda normalmente a gente coloca no singular, começando com letra maiúscula. Então se a minha tabela está como categories, eu vou criar minha model como category. Então, category. Vou dar um enter. Ele criou a minha moda. Agora eu vou acessar ela aqui dentro do meu arquivo, do meu projeto. A model sempre vai ficar na pasta app, vai ficar aqui na raiz. Já tem a model de user, que é dos usuários, que ela vem por default junto com o projetinho do Laravel. A gente vai mexer nela mais pra frente. E aqui está a model de category que eu criei agora. É um arquivo bem simples. Vai ter um namespace da pasta que ela está. Vai dar um use da classe de model do Laravel. E vai ter aqui class category extends model. E não tem nada de programação dentro. E no caso das categorias, não precisa ter nenhuma programação aqui dentro ainda. A gente não vai precisar fazer nada. Depois, futuramente, a gente pode vir aqui e fazer alguma alteração.
Ah, professor, a gente normalmente cria os nossos VOs para fazer todas as operações de getter, etc. Aqui não precisa. O Laravel, ele trabalha com esse cara chamado Eloquent. Esse Eloquent é um ORM que a gente fala. O ORM seria uma camada de abstração do nosso banco de dados dentro da nossa programação. No caso, o Eloquent é o ORM utilizado pelo Laravel. Tem o Doctrine, que é um outro ORM bem conhecido, que é utilizado por outro framework, que é o Zen. Ele vai fazer todo o mapeamento das tabelas que tem no nosso banco de dados e vai construir as modas automaticamente. Então, eu não preciso vir aqui em Category e dizer que eu tenho um ID e um título. Ele faz isso totalmente automático, conforme eu faço as operações do banco de dados. É uma outra forma da gente pensar nossas modas. A gente tira um pouco desse lixo de programação de ficar definindo atributos, fazendo get e set, e a gente traz uma programação mais dinâmica, que a gente utiliza as modas apenas para fazer a camada de negócio da nossa aplicação. Então, na moda, a gente vai acabar não mexendo nela no momento, e a gente vai mexer então no nosso controller. Como é que vamos mexer no nosso controller? Agora a gente vai criar um arquivo chamado category controller. Onde é que vamos criar esse arquivo? Vamos criá-lo aqui dentro da pasta app http controllers. Aqui dentro só tem um arquivo controller, nada demais. E eu vou criar aqui um novo arquivo. New file category controller.php. Para a criação de controllers, o Laravel não traz aquele assistente que nem para criar o model. Então a gente tem que criar no braço esse cara. Como é que a gente vai criar esse controller? Vou criar um arquivo PHP aqui. Vou definir o namespace desse arquivo, que no caso seria a estrutura de pastas. Então, app _http controllers, no caso. Vou dar use de duas classes, então app _category, para a gente fazer o uso da nossa model. E vou dar use também do controller Py do projeto. Então, use app _http controllers controller. Então aqui é o de use das duas classes que nós vamos utilizar aqui dentro. Então eu vou começar com o class category controller extends controller. Então aqui eu crio a nossa controller, bem como foi definido lá na rota. E agora eu vou criar a nossa primeira função, que é a index. Então eu vou criar aqui a public function index. Ela não vai receber nenhum parâmetro e a gente vai fazer a programação dela aqui dentro. Primeiramente, eu vou querer pegar no meu banco de dados todas as categorias. Como é que eu faço isso no Laravel? De uma forma bem fácil. Então, eu vou criar uma variável chamada categories e vou atribuir para ela o conteúdo da classe category. E vou chamar de forma estática a função all. O que acontece? Eu vou pegar meu módulo da category, ele automaticamente vai acessar minha tabela de categorias e a função all vai trazer todos os registros que tem naquela tabela. Então é totalmente simples para obter todos os registros. É um negócio totalmente rápido. Feito isso, eu vou retornar esses dados para a minha view. Então eu vou dar um return. E para dar um return, eu vou chamar a função view do Laravel, que ela vai executar uma view que eu programei. Então eu vou retornar uma view chamada categories, que nós não criamos ainda, nós vamos criar na sequência. E como segundo parâmetro, eu vou passar um array. Esse array vai receber as variáveis que eu quero passar do controller para a minha view. Então eu vou começar passando a variável categories e vou passar ela para um índice do meu array. Então esses dados que vieram do meu banco de dados estão nessa variável categories e eu estou passando elas para um índice de um array que vai ser acessado lá dentro da minha view.
Então eu vou acessar ele dentro da minha view para fazer as tarefas. Então agora nós temos o controller criado com a nossa primeira função. Antes da gente ir para a nossa view, só vou retornar no arquivo de rotas e fazer uma pequena alteração. O Laravel traz uma estrutura de rotas nomeadas, onde a gente não precisa colocar o bara em cada link que eu vou colocar na minha view. Eu posso colocar apenas o nome da rota. Para que isso é bom? Caso eu precise fazer alguma alteração na URL, eu não preciso alterar em todas. Eu apenas altero o nome da rota e eu trabalho com uma outra rota com outro nome. E até porque os nomes das rotas são mais curtos. Aqui no caso, nossa URL está curta por enquanto, mas pense numa URL mais comprida. Aí eu conseguiria ter um nome específico para ela. Como é que eu faço essa definição? Através da flechinha, eu chamo a função name e coloco o nome da rota. Nesse caso, eu vou colocar o mesmo nome da URL. Vai dar uma coincidência. Vou aproveitar para colocar o name aqui na minha home. Então, vou colocar o name como home. Então, em vez de a gente utilizar a URL diretamente, a gente vai utilizar o nome das rotas, que o Laravel vai saber buscar ela dentro da tabela e executar a ação específica. Agora a gente vai para a programação das nossas views. Então, eu vou começar fazendo a nossa view da listagem de categorias. Vou vir aqui dentro da pasta Resources, pasta Views, e eu vou criar um novo arquivo chamado categories.blade.php. Criei esse arquivo. Vou fazer a mesma estrutura que eu fiz lá na home. Vou até copiar aquela estrutura da home e vou jogar aqui dentro. Vou apagar meu Hello World, que eu não vou utilizar mais esse cara. E eu vou começar botando um pouco da estrutura do meu Bootstrap. Então eu vou criar uma div class row para definir uma linha do meu grid. E eu vou criar uma div class colg12, que vai ocupar 12 colunas da minha grid, ou seja, vai ocupar todo o espaço da tela. Agora eu vou adicionar então uma table, que a gente vai fazer a nossa listagem dentro dela. Só vou adicionar algumas classes da minha table para ficar mais bonita. Então, class table, table over e table border. Ou seja, vai ser uma tabela com o over quando eu passar em cima da linha e uma tabela com borda. Agora eu vou colocar o cabeçalho da minha tabela, então vou colocar um tr. Dentro desse tr eu vou colocar os ths com o campo de id, o campo de nome, no caso de título, e o campo de ações. E aqui vão ter dois botões, um para a edição e um para a exclusão. Feito isso, eu vou percorrer a minha listagem de categorias salvas no banco, que foram passadas através do meu controller para a view, e vou listar uma linha na tabela para cada uma dessas linhas que vieram do banco. Como é que eu faço isso? Através do for each. Só que como a gente não está utilizando aquela estrutura de PHP, abrir PHP e fechar PHP, o próprio Blade nos traz a função for each. Então, @for each. Daí, no caso, o array, que é os meus categories, as category. É uma estrutura bem parecida com a do PHP, só ela está um pouco mais resumida, fica até mais legível para a gente ver no meio do código do HTML. E aqui embaixo eu dou um end for each, para ele dizer que eu estou fechando esse bloco de código. Aqui no meio eu coloco as minhas TRs para cada um dos registros do banco. Então TR, vou colocar uma TD. Aqui nessa TD eu vou dar um eco do ID dela. Então eu vou fazer aquela abertura de chaves. Então category ID. Vou colocar também no meu title. E vou colocar também dois botões. No primeiro momento, esses dois botões não vão ter nenhuma funcionalidade. A gente vai programar elas conforme a gente for evoluindo na nossa aplicação. Então, vou colocar um href vazio com a class btn info. E aqui dentro eu vou colocar o editar.
Feito isso, eu vou abrir a tag button, class btn danger, esse é aquele botãozinho mais vermelho, e eu vou botar aqui o type submit. Mas como submit que eu não tenho formulário? E isso a gente vai ver depois, como é que a gente vai fazer a parte de excluir. Então tem toda uma estrutura específica para fazer exclusão também. Então aqui eu tenho basicamente a estrutura da minha view que lista todas as categorias. Acho que está bem tranquilo de entender, não tem nenhum mistério aqui dentro. Agora então a gente vai fazer a criação de mais um arquivozinho de view que vai nos ajudar antes da gente visualizar o resultado na tela. Nós vamos criar agora um menuzinho e a gente vai trabalhar com a inclusão de arquivos. Então eu vou vir aqui dentro da pasta views, eu vou criar uma nova pasta chamada includes. Eu posso fazer isso. Que aqui vão ficar arquivos que vão ser utilizados em várias páginas. Então eu vou começar criando um novo arquivo chamado menu.blade.php. Feito isso, eu vou fazer a programação do meu menu. Como é que eu faço isso? Eu vou criar uma tag nav e vou colocar as classes aqui para deixar uma estrutura ok. Na verdade, acho que para a gente ganhar tempo, eu vou pegar essa estrutura lá da documentação do Bootstrap, que ela está bem parecida. Então, eu vou acessar aqui em Components e eu vou acessar o link navbar. Eu vou pegar esse exemplo de menu aqui e eu vou deixar ele um pouco mais clean, tirando um pouco de coisa. Aqui. Colei dentro da minha include de menu. Perdão. Então vamos lá. Aqui dentro da minha brand eu vou colocar um texto sistema. E aqui dentro do href dela eu vou colocar um asset. E dentro desse asset eu vou colocar, na verdade eu não vou colocar um asset, vou colocar um route e vou colocar o home. Perdão, pessoal. Como é que eu faço com esse route home? Ele vai pegar pelo nome da rota, que a gente colocou lá no nosso arquivo de rotas. E essa função route vai fazer essa busca pelo nome da rota. Aqui nessa button aqui eu vou tirar alguns áreas aqui que não vai ter necessidade no primeiro momento. Por nosso exemplo não precisa. Agora temos uma outra div aqui. Também ela pode ficar nessa estrutura aqui. E agora tem nossas URLs e ALIs do menu. Posso apagar todo esse arquivo aqui daqui para baixo, que eu não vou utilizar. E a gente trabalha com um arquivo mais clean. Só vou fechar o L que eu apaguei também, que não era para ter apagado. Vou tirar esse active, não vou utilizar esse cara. E agora eu vou colocar os itens. Então eu vou colocar primeiro item que vai ser a minha home. Então eu vou chamar a home novamente, a rota para a minha home. A home a gente manteve com aquele Hello World, mas fica de desafio para vocês tentarem utilizar o Bootstrap para fazer algo um pouco mais elaborado. Então a mensagem bem-vindo ao nosso sistema de cadastro de produtos. Então vocês podem brincar um pouco ali nessa home. Não é o foco do nosso cursinho aqui. Vou duplicar essa linha mais uma vez e vou colocar o menu das minhas categorias. Então só vou trocar aqui a rota para categorias, que é o nome da minha rota. E vou trocar aqui o textinho para categorias também. Salvei. Vou abrir meu arquivo aqui e vou dar uma atualizada. Percebam que não mudou nada na minha home, porque faltou mexer lá no meu layout e colocar o menu. Então eu vou acessar o meu arquivo layout.blade e eu vou montar uma outra estruturinha aqui dentro para a gente conseguir incluir esse arquivo de menu. Como é que a gente vai mexer? Vamos mexer aqui próximo do IOD, depois do body eu vou fazer a inclusão do meu menu. Então aqui é diferente da Extends, eu vou dar um include. Porque eu quero que o menu apareça nesse exato trecho de código. Então, includes.menu.
Por que esse includes.menu? Dentro da pasta includes o blade menu. Então essa é a estrutura aqui que nós vamos utilizar. Agora eu vou criar uma tag main, que vai definir o conteúdo principal da nossa página. Essa tag main vai ter um class container e vai ter um class mt-3. O que é isso? A class container vai definir aquela estrutura blocada no centro da página, que a gente vai padrão do Bootstrap, acredito que vocês já conheçam. E a class mt3 só define uma margem do conteúdo da minha página para o meu conteúdo do menu. Feito isso, eu vou seguir aqui na nossa programação. Eu vou salvar esse arquivo. Vou fechar um pouco de arquivos aqui da minha IDE, que já está com bastante coisa aberta, fica difícil de organizar. Deixei tudo fechadinho aqui. E eu vou atualizar aqui. Percebam que o menu apareceu aqui em cima, sistema, o link para home e o link para categorias. E vou clicar aqui no meu link de categorias. Então percebam que ele já listou um registro com um e o teste. Esse registro, antes de começar a gravar o vídeo, eu inseri ele lá na minha tabela. Vocês podem inserir diretamente lá no PHPMyAdmin de vocês. Então vocês podem abrir lá, inserir no registro, dar um insert into, só para a gente conseguir visualizar. Se vocês não fizerem isso, o que vai acontecer vai ser que não vai ser exibido nenhum registro aqui dentro. Então ele já está listando no nosso banco de dados. Já está iterando sobre os nossos registros aqui dentro. Tranquilo, pessoal? Agora eu vou fazer a construção do nosso formulário. Nosso formulário para editar uma categoria e para inserir uma categoria nova. Para começo eu vou mexer nas minhas rotas. Então a gente sempre começa a partir das rotas e vai descendo dentro da nossa estrutura de MVC. Então eu vou abrir aqui meu arquivo de rotas e eu vou colocar a nova rota que eu vou querer programar aqui dentro. Então eu vou duplicar essa rota aqui. E eu vou colocar uma nova rota chamada categorias /novo. Que ela vai chamar o category controller, ela vai chamar a função create. Que nesse caso a gente vai estar inserindo um novo registro dentro do nosso banco de dados. Então vai abrir um formulário vazio para a gente preencher ele e salvar. E eu vou dar o nome como categorias novo. Eu vou definir esse nome aqui. Salvei minha rota, vou fechar o arquivo aqui, já para não deixar aberto com muita coisa. E agora a gente vai para nosso controller, porque a nossa model já foi criada nesse momento. A gente vai utilizar a mesma model lá da listagem aqui dentro. Vamos para o nosso controller dentro de HTTP Controllers. E a gente vai abrir o arquivo Category Controller que mexemos anteriormente. E agora a gente vai criar essa função create. Então, public function create. Criei essa função. Agora eu vou começar a programar meu formulário. Então eu vou criar uma variável chamada category. E eu vou criar uma instância do meu módulo, new category. Uma instância simples, vazia, sem buscar nada no banco de dados, até porque eu vou estar inserindo um registro que ainda não existe. Então isso só serve para a gente até ter uma compatibilidade entre o nosso formulário que vai estar criando um registro novo com o nosso futuro formulário que vai estar editando um registro. Senão eu teria que criar dois arquivos separados. Então a gente consegue fazer uma compatibilidade dessa forma. Feito isso, eu vou chamar o return da minha view. Vou começar chamando minha view do formulário, que vai ser category. E eu vou passar a variável category, que eu criei anteriormente, como índice do meu array, que vai ser jogado lá para o meu usuário. Então, uma programação bem simples aqui do nosso controller também. Nada muito elaborado, nada que a gente consiga se perder nesse ponto do código. Feito isso, vamos criar a nossa view. Então, vamos construir o nosso formulário agora de categorias. Então, eu vou vir aqui dentro da minha pasta Resources Views e vou criar um novo arquivo. O arquivo vai ter que ser o mesmo nome da minha view, então category.blade.php. Percebem que sempre que eu chamo uma view, eu não coloco .blade.php, isso vai por padrão. Ele sempre vai buscar a partir da pasta views.
Se eu quisesse apenas exibir uma view com aquele menu, não faz muito sentido, mas daria para fazer, eu chamaria aqui view includes.menu, aqui nesse ponto do código. Mas no nosso caso a gente vai chamar a página inteira que está na raiz da pasta views. Então vamos para a programação, vou pegar aquela estrutura básica lá da minha home, vou jogar aqui dentro, vou tirar meu H1 e vou começar com a programação do meu formulário. Então eu vou criar uma div, class row, e eu vou criar uma div, class com lg12. Aqui dentro eu vou colocar uma tag form, que vai ser o nosso formulário. Não vou colocar no primeiro momento nenhuma definição, se vai ser post, se vai ser get, se vai ser put. Não vou colocar nenhuma action ainda. Vou deixar ele vazio porque a gente vai apenas trabalhar com a listagem do formulário e dos dados, no caso da edição. Feito isso, eu vou criar um input hide. Input type hide. O que esse cara faz? Ele vai armazenar o ID do meu registro do banco de dados. Então eu vou definir ele como name e ID. E o value, eu vou colocar aquela estrutura de abre PHP, aquela estrutura curta. Então category ID. Quando eu estiver editando um registro, ele vai pegar o ID do registro que eu estou editando. Quando for um registro novo, ele não vai ter essa variável preenchida e ele vai deixar vazio. Então a gente não vai fazer o uso disso. Feito isso, eu vou seguir aqui, vou criar uma div class row. E vou criar uma div class com lg12. Como eu tenho um campo só, ele vai ocupar o comprimento da minha tela. Então aqui dentro eu vou colocar uma div, outra div class form group. Essa div, essas divs que eu estou colocando, elas são padrões no formulário do Laravel, não tem nada no formulário do Bootstrap, perdão, não tem nada de diferente. E agora eu vou colocar uma label aqui para indicar o que o nosso input está fazendo. Vou colocar como uma label for para o campo de title. E vou colocar título. Feito isso, eu vou colocar o meu input type text, no caso aqui é o input texto. Vou colocar como placeholder o nosso título. E agora eu vou adicionar a class form control, que é uma classe padrão do Bootstrap que vai trabalhar com inputs. O ID dele vai ser title. O name vai ser title. E o value vai ser aquela mesma estruturinha que eu coloquei no input hide. Então eu vou chamar category title. O que isso aqui vai fazer? Como eu expliquei ali em cima. Se for uma edição, ele vai pegar o título da minha categoria e vai jogar aqui dentro do input, que eu vou editar a partir daquilo que já estava salvo. Se for uma inclusão, esse cara vai estar vazio, o input vai ficar vazio. Então a gente não precisa fazer nada nesse caso. Feito isso, eu vou copiar essa estrutura de row e call aqui. Só para partir desse ponto. Vou tirar meu form group, então uma call 12. E aqui dentro eu vou colocar dois botões, um botão para cancelar a ação e um botão para a gente fazer a ação de salvar no banco de dados. Então eu vou colocar um href. Esse href vai chamar a rota de categorias da listagem. Quando eu cancelar eu quero voltar para a listagem. Então vai chamar a root categorias. Eu vou colocar uma class btn dungeon. Vai aparecer um botãozinho vermelho lá. Fecho minha tag e coloco o texto cancelar. Se eu vou colocar um button, type submit. E dentro desse button eu vou colocar uma class btn success. Para aparecer um botãozinho verde indicando que eu posso salvar esse registro. Então eu vou colocar aqui como salvar. Feito isso, eu terminei o meu formulário. Terminei a programação do meu formulário de categoria. E agora ele já está construído. O que faltou a gente fazer? Lá na nossa listagem de categorias que tinha anteriormente, faltou a gente adicionar um botãozinho para ele
para a gente inserir um novo registro. Então aqui antes da table mesmo, sem muito mistério, eu vou criar uma tag ahref, vou chamar a rota categoria novo e vou colocar uma class btn success. E esse link vai mandar para o incluir novo. Vou adicionar também aqui no botão uma class mb3, que ele vai definir apenas uma margem inferior para não ficar colado junto da tabela. Feito isso, a gente vai rodar o nosso exemplo e ver como é que ficou. Então, vou salvar esse arquivo. Vou vir aqui no navegador, atualizei. Percebam que o meu arquivo deu um erro. Os erros aparecem nessa sintaxe aqui no Laravel. Qual que foi o erro? Route categoria novo not defined. Então eu coloquei o nome errado da minha rota. Vamos lá no arquivo de rotas ver o que eu fiz de errado. Então routes web é categorias novo. Então faltou colocar um S aqui para funcionar. Então só vou fazer essa troca aqui. Salvei, atualizei. Agora está funcionando perfeitamente. Então eu tenho aquele meu primeiro registro e eu tenho meu botão de incluir. Quando eu clicar no incluir, ele vai abrir meu formulário. Percebe que tem aqui o campo de título, cancelar e salvar. O salvar não vai fazer nada, o cancelar vai voltar para a minha listagem. Percebam que os nomes das rotas estão funcionando perfeitamente, sem muito mistério. Agora a gente vai programar a nossa edição. Vamos deixar pronta a nossa edição para a gente obter o registro no nosso banco de dados. Como é que a gente faz isso? Vamos vir aqui no nosso arquivo de rotas. Então vou abrir ele de novo. Acabei de fechá-lo, mas vou ter que abrir. E eu vou criar uma nova rota. Porém, quando eu vou fazer a edição, normalmente a gente costuma passar o ID como por get lá em cima da nossa rota. No PHP normal, o que a gente faria? Formulário categorias.php, interrogação, id igual a 1, por exemplo. Aqui na nossa estrutura de URLs amigáveis vai ficar categorias barra 1, que a gente vai estar editando aquele cara. Porém, como é que eu vou saber o que eu tenho que passar aqui, sendo que o ID ele é dinâmico? Eu não sei quantos IDs eu tenho no meu banco de dados. Eu vou passar uma estrutura que vai definir uma variável. Então, eu vou colocar uma chave, abre e fecha, e aqui dentro eu vou colocar o nome da variável que eu quero que receba esse item, que vai ser a variável ID. Então, sempre que eu passar categorias barra alguma coisa, ele vai pegar esse barra alguma coisa e vai jogar dentro de uma variável ID no meu controller. Feito isso, eu vou só trocar aqui de create para edit, que eu vou estar editando um dado. E eu vou trocar aqui de categorias novo para categorias form, que eu vou estar editando um outro formulário. Vou dar esse nome aqui, não sei se é o melhor, mas acho que dá para a gente entender no momento. Feito isso, eu vou abrir meu category controller, eu vou duplicar essa função create e vou criar a função edit. Essa função edit ela vai receber aquele ID que eu passei pela URL como parâmetro. O Laravel vai fazer isso por padrão por nós, a gente não precisa mexer em nada. A única coisa que eu preciso mudar aqui é aqui a criação da minha category. Em vez de apenas criar um new category, eu vou ter que buscar pela categoria no banco de dados. Como é que eu faço isso? Category, dois pontos, find, e eu passo o ID como parâmetro. Como a gente está buscando pela chave primária, o Laravel faz por padrão. Então eu utilizo a função find, passo a chave primária, e ele vai fazer a busca para mim lá no meu back-end. Traz o registro que ele encontrar e eu mando ele para a minha listagem. Salvei meu código aqui. Agora a única coisa que eu vou fazer vai ser uma alteração na minha listagem. Então eu vou abrir minha categories blade, a minha blade da listagem, e eu vou atualizar aqui meu link de edição. Então eu vou só apagar esse sustenido aqui e vou abrir a minha estrutura de blade e vou procurar pela route categorias for. Beleza. Como é que eu faço para passar a variável sendo que eu estou chamando a rota pelo nome? É simples. Eu passo um segundo parâmetro para a minha função de rotas e esse segundo parâmetro vai ser um array. Esse array vai conter índices e valores, sendo que o índice é a variável da minha rota e o valor vai ser o valor que eu vou colocar no lugar dela. Então aqui no lugar da minha ID,
eu quero passar o category ID, o ID da minha categoria. Então a sintaxe vai ficar nesse formato aqui. Vou salvar meu arquivo, vou vir aqui dentro da minha listagem no navegador, vou atualizar. Nada mudou. Quando eu clicar na edição, percebam que o meu teste já estava inserido aqui dentro. Então ele fez a busca no banco de dados e já jogou o valor aqui dentro para mim editar. Percebam que aqui em cima ficou a URL amigável. Vou dar um cancelar e vou voltar para a minha listagem. Então nessa primeira aula aqui, nessa segunda aula na verdade, a gente fez o nosso CRUD. Então a gente começou o nosso CRUD com a listagem, com a criação do formulário e com a obtenção dos dados. Então o sistema já está listando o que está salvo no banco de categorias e já está obtendo ele dentro do formulário. No nosso próximo vídeo a gente vai fazer a ação de salvar lá no meu formulário, então eu vou inserir e editar o registro dentro do banco de dados. E também a gente vai fazer a exclusão desse item no banco de dados. Espero que vocês consigam entender esse conteúdo. Se tiverem alguma dúvida, só entrar em contato comigo. Então, boa aula para vocês e tchau, tchau, pessoal.